Glória a Deus, amados. Por gentileza, pode se assentar. Enquanto nós estamos aqui preparando as coisinhas aqui, eu sei que talvez essa é a oração da maioria dos que aqui estão, talvez de todos, de que queremos viver uma nova história. Glória a Deus. A palavra que eu havia separado para compartilhar, quer dizer, que eu separei, ela tem assim, bem a direção desse cântico que nós acabamos de ouvir. Nós queremos uma nova história, amém? Nós queremos. Glória a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito, mas Ele tem muito mais para nós. Ainda tem muito mais para o Senhor revelar para nós, para o Senhor nos dirigir, direcionar na sua direção, e é isso exatamente que nós queremos aprender e viver. Queria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em Gênesis, no capítulo de número 24. Gênesis 24, nós vamos ler aqui do versículo 1 até o versículo 10. Gênesis 24, de 1 a 10. Vamos ficar de pé, amados, pode ser? Vamos ficar de pé. Como se diz em respeito, honra a palavra do Senhor. Diz assim o texto, Gênesis 24: Era Abrão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abrão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: Põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus, entre as quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: Talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Neste caso, levarei teu filho à terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão: Cautela, não faças voltar para lá o meu filho. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa do meu pai e da minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: A tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo que há de preceder, e tomarás de lá esposa para o meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá o meu filho. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo todos os bens dele, levantou-se e partiu, rumo à Mesopotâmia, cidade de Naor. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, pedindo a bênção da presença do Teu Espírito Santo, ó Deus, de uma maneira intensa, Pai, no nosso coração. Ó Deus, traga para nós entendimento da Tua palavra e nos abençoe, no sentido de aprendermos e, por Sua graça, colocarmos em prática. Pai, sabemos que a palavra, ó Deus, ela vem para orientar, ela vem para desafiar, vem para nos despertar, ela vem também para nos colocar numa direção, a direção que o Senhor tem para nós. Nos abençoa a entendê-la, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, amados. Esse texto que nós lemos, ele é uma história, é uma narrativa da verdade que aconteceu um dia aqui na vida de Abraão. Moisés que escreveu esse livro, e fala a respeito de uma missão. Qual que era a missão? A missão era que que Eliezer, o seu servo, fosse até Mesopotâmia, que era a terra de Abraão, e tomasse de lá uma mulher para que fosse esposa do seu filho Isaque. Então nós podemos entender esse texto simplesmente lendo como nós o fizemos. Ele é simples de entendimento, mas eu queria usá-lo como uma alegoria, ou seja, ver verdades espirituais aqui nessa narrativa é natural, ou mesmo como uma parábola, porque o que é a parábola? São histórias naturais que traz revelação a um princípio espiritual. Então, nessa forma que nós queremos ler, glória a Deus, então assim que será ministrada. Então aqui aponta Abraão
como se fosse o próprio Deus. Amém? Abraão é o próprio Deus. Fala aqui que Isaque seria o seu filho Jesus. Eliezer seria como qualquer, bom, enfim, a cada um de nós, ou qualquer um de nós. Seria então Eliezer, o servo que obedeceu essa ordem dada por Abraão. E Rebeca, que foi buscada, assim dizer, ali na Mesopotâmia, ele seria uma vida, na qual nós temos, assim, mirado como alguém para poder convidá-la e atraí-la para servir ao Senhor e ao seu reino. Então, Rebeca é, então, essa moça na qual nós estamos partindo em busca para trazer para o seu Senhor. Então, assim, hoje é dia de ceia. O Senhor tem ministrado para nós muitas coisas nesse tempo. Eu entendo que o dia de hoje, esses momentos que nós estamos vivendo, tem sido um momento precioso do Senhor nos orientar como igreja, e a nossa direção tem sido essa, ou seja, caminharmos como corpo, em unidade, sabendo que cada um de nós tem um dom, ministério, parte desse corpo, mas que juntos nós podemos construir uma igreja na qual o Senhor se agrada em morar, se agrada em habitar. Uma igreja que está segundo o coração de Deus, é o que nós pensamos. Mas agora, embora haja individualidades aqui, de dons, talentos, ministérios, entendemos que há uma mensagem que é crucial para todos nós. Isso é para toda igreja, para todos nós, ela é fundamental. É o princípio de toda a instrução bíblica, é nós sermos semelhantes a Jesus em busca de vidas para que ela venha também conhecer o Senhor e também adorá-lo como Senhor e Salvador. Então, veja bem, aqui alguns princípios que nós vamos aprender, e esses princípios nós vamos, pela graça do Senhor, procurar praticar e assim cumprir melhor o que nós temos chamado para fazermos como igreja do Senhor. Glória a Deus. Então é para todos nós. A gente vai pegar assim cada princípio e colocar o nosso coração. E hoje, diante da ceia do Senhor, eu quero me alinhar com aquilo que o Senhor tem instruído para nós fazermos. Então veja bem, em primeiro lugar, diz a respeito de quem nos enviou e qual o significado, sabe, que ele tem para mim. Então no capítulo 24, de 1 a 4, diz assim, ou no versículo 1, diz assim: era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Então ele chama aqui Eliezer, o seu servo, mais antigo da casa, de confiança, seria aquele na qual, se Isaque não nascesse, ele ia tomar posse de tudo que Abraão tinha, mas Abraão chama Eliezer e dá para ele uma missão. E pelo texto, pela narrativa, a gente percebe que Eliezer obedece de primeira, ele obedece rapidamente, ele responde a essa ordem que Abraão deu a ele: vá até a Mesopotâmia, e de lá você vai trazer uma esposa para o meu filho. A grande questão é que Eliezer tinha uma percepção de quem Abraão era, que é a mesma percepção que nós precisamos ter a respeito de Deus, que também nos separou e nos enviou. Ele deu para nós, sabe, uma tarefa. A tarefa é que o Senhor seja conhecido, mas de repente, quem é Deus para mim, vai influenciar na resposta que eu tenho, sabe, a ordem que Ele me deu. Abraão era um homem que havia um contato direto com Deus, e nesse contato, nessa intimidade, ele foi adquirindo forma, ele foi adquirindo palavra, jeito, costume, ele foi sendo semelhante a Deus, e principalmente muita autoridade ele recebeu. O Senhor o abençoou ricamente, ele tinha ali muitas coisas, ele tinha muita influência, mas Eliezer o respeitava, não pelas coisas que ele tinha adquirido, mas muito pelo contrário, porque é Abraão, e Abraão andava com Deus, ele tinha a revelação de Deus, ele tinha a presença de Deus, a palavra, a voz era de Abraão, mas a autoridade que ele demonstrava era o próprio Senhor ministrando na sua vida. Ele ouviu como se fosse de Deus. E a nossa resposta, em primeiro lugar,
a fazermos, né, o que nos cabe como igreja, que é buscar pessoas, por exemplo, aqui no caso, uma esposa, mas essa resposta será mediante a revelação que nós temos de quem é Deus para nós, a importância dele, sabe, o significado que ele tem para mim, com grande influência ele tem para mim. Quem ele é? Ele é o próprio Deus, que criou todas as coisas, e de repente um dia no nosso coração, quando ele nos chamou para sermos seus filhos, seus servos, ele tem sobre nós uma autoridade, ele tem sobre nós, sabe, uma influência, ele é o Senhor, e nós somos servos, mas se eu não tenho essa percepção, eu posso de repente negligenciar a intensidade dessa ordem que o Senhor colocou ali, no caso para nós e aqui, para Eliezer. De repente, quem ele é? Sabe, nós cremos em Deus, sim, é verdade. Cremos, estamos aqui por conta dele, mas a pessoa dele, o que ele representa, para um dia falar comigo, no meu coração, e me separar, para ser do seu povo, da sua família, e de repente ele diz, faça isso por mim, busque uma esposa para o meu filho. Ele saiu imediatamente. Amados, nós podemos protelar algumas coisas que o Senhor já falou conosco, porque alguma coisa aconteceu com nós em relação a quem Deus é para mim, sabe, quem Ele é, a grandeza dEle, sabe, Ele é alguém que exerce soberania, Ele é maior que todas as coisas. Essa voz veio um dia no nosso coração, nós percebemos que foi Ele, nós entendemos, experimentamos, era o próprio Deus falando conosco e nos separando, mas deu também uma função. Mas se de repente eu não o vejo assim, e de repente ele não é tão importante para mim, de repente o meu coração, sabe, vai sendo substituído a pessoa de Deus por outras demais coisas que pode acontecer, nos influenciar, e o Senhor fica um pouco diminuído, e a sua voz já não ouvimos. E aqui, Eliezer, ele tem postura, sabe, ele é um servo obediente, ele respondeu prontamente, ele respondeu com muito temor, mas eu entendo que quando Eliezer está diante de Abraão, ele está ali com uma postura adequada, está diante ali daquele Senhor, com toda a autoridade, porque Deus é sobre ele, e aí, importa muitas coisas, sabe, para a nossa vida individual. Quando nós o conhecemos, a nossa maneira de falar muda, a nossa forma de se vestir muda, a nossa maneira, sabe, de se relacionar muda, a forma como respondemos a Deus e ao chamado, sabe, assim que nos foi dado, todas as coisas mudam pela revelação de quem Deus é para nós. Aí você se posiciona, aí responda a Deus com temor, sabe, em primeiro lugar. Então, tem essa questão, esse peso de autoridade e essa soberania, e de você ouvir essa voz que vem do Senhor e prontamente responder. O grande erro é que nós sabemos o que nós precisamos fazer, nós entendemos o que Deus tem para cada um de nós, nós sabemos claramente, mas se eu não me atento que essa vontade veio de um Senhor soberano, Criador de todas as coisas, que Ele é o domínio todo, está em suas mãos, todo mundo se sujeita a Ele, sabe, sobre todas as coisas, a soberania, Ele é Deus. Eu preciso ter, sabe, essa revelação no coração. Nós queremos mais. Sabe o que mais nos alegra? De repente é um filho convertido, um esposo transformado, uma esposa, sabe, assim, adequada em suas funções, sabe, nas suas responsabilidades, mas isso vem por direção do pastor ou por algum líder de célula? Não vem, isso vem, sabe, do próprio Deus, que pelo seu Espírito ministra no nosso interior, e aí, quando vem essa direção, então a gente muda. Considerar quem Ele é, quando Ele fez isso e considerou,
sabe, ele respondeu a Deus, e uma das coisas que ele disse no versículo 3, fala assim: ponha a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar. Então aqui, há um gesto, que na época era muito importante. Você podia fazer votos, você podia ter ali os seus objetivos com Deus, propósitos, por fim, mas esse gesto de colocar a mão sobre a coxa e fazer um juramento, sabe, é um juramento eterno, um juramento até assim para além da morte, era muito significativo, era o principal que existia, e Abraão disse para ele, assim como Deus fez conosco na aliança, quando ele se aliançou conosco, foi um juramento que nós fizemos, você pode, eu posso, lembrar o dia, lembrar a forma, lembrar a intensidade que eu disse aquelas coisas, e como estava o meu coração, eu estava me aliançando com Deus. Então o que Abraão está propondo? Uma aliança, mas se eu não caminho dessa forma, algo está diferente, em relação à aliança que nós temos com Deus, e o propósito que um dia nós o fizemos. Então nesse sentido é que ele fala, coloca, sabe, a mão, e faremos votos, versículo 9, fala assim, com isso, né, depois de ouvir o que ele tinha que ser feito, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e resolveu fazer conforme tudo que foi aqui combinado. Amados, nós sabemos, entendeu? Todas as coisas que Deus tem para nós, mas Ele é Deus, Ele é soberano Deus, e dessa forma então, a gente deve caminhar se percebendo como alguém que é aliançado com Deus. Glória a Deus. Se somos aliançados, a sua vontade, ela gera em nós uma intensidade de responder de forma que o agrade, de forma que o respeite, que o considere, sabe que Ele sim deu a ordem, eu simplesmente vou cumprir. É isso que o Senhor pede para nós. Então, em primeiro lugar, sabe, veja essa questão da aliança no seu coração, o que ele representa hoje, como um dia Abraão foi testado, entrega o seu filho Isaque, era o que ele tinha mais de precioso. Um dia você fez uma aliança comigo, mas agora eu quero ver se é certinho mesmo, quero ver se ainda continua com a mesma intensidade, quero saber, me dá o seu filho. E Abraão, depois de muito tempo, o jovem tinha 17, 18 anos, ele foi, sabe, sacrificar o seu filho para ver. O que Deus queria não era Isaque, o que Deus queria era Abraão. E num dia como hoje, dia de ceia, sabe, é considerar essa questão, se nós o queremos, se nós permanecemos aliançados, se é verdade aquilo que nós um dia acertamos diante dele. Então essa é a prova, em primeiro lugar, aliançado e obedecer à sua soberania. Em segundo lugar, o que eu posso pensar aqui, é uma convicção de que nós não estaríamos, ou nem se sentiríamos só, enquanto nós estamos caminhando essa tarefa que o Senhor nos deu. Então o versículo 7 vai dizer assim, fala assim, o Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa do meu pai, da minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo, em primeiro lugar, a tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo que há de te preceder, e tomarás para lá de mim uma esposa para o meu filho, tomarás de lá esposa para o meu filho. Então, em primeiro lugar, a sua descendência eu darei. Amados, nós somos chamados, e por fim, nós nos preocupamos, nosso coração, sabe que muitas coisas, mas dentre elas, familiares, irmãos, pais, familiares, nós temos uma descendência, é promessa, diz o versículo, que ele me falou e me jurou que a sua descendência eu te darei. Então pertence ao Senhor, Ele está empenhado nisso, Ele colocou a sua palavra, Ele não enganou Abraão, era a verdade que aconteceria, e nós sabemos que é verdade, que nossos filhos pertencem ao Senhor. Por fim, aqueles que são nossa parentela, pertencem ao Senhor, e hoje somos irmãos em Cristo, e como irmãos, há muitos, né, que são parentes irmãos, que também serão nossos irmãos em Cristo. Eu darei a sua parentela,
Ele não diz, sabe, vai, quem sabe, vou pensar no caso. O Senhor, de repente, aquele dia, sabe, ele estaria de bom humor. Então ele disse, não. Ele enviou a sua palavra. Ele disse, eu darei a tua parentela, eu juro. Precisamos caminhar em fé. Sabe, quando ouvimos essa palavra, você percebe que você não está só. Simplesmente obedecemos. Agora ele vai à frente, preparando o coração, moldando o coração. Precisamos aplicar fé na palavra do Senhor. Eu darei para você. Sabe, é uma palavra que ele empenhou. Em segundo lugar, ele fala assim, ele enviará o seu anjo que te há de preceder. Amados, nós perdemos muitas vezes essa percepção. Há muitos e eu, muitas vezes, me vi sozinho em algumas situações, e isso vem preocupação, vem temor, vem tanta coisa, e de repente temos algo para cumprir, em responsabilidade de marido, de pai, enfim, de ministério, tantas coisas, mas assim, o meu anjo vai te preceder, você irá, mas quando você chegar lá, o meu anjo já estará lá, à frente. Em Atos capítulo 4, fala que uma era a boca do que falava, e o mesmo era daqueles que ouvia. O mesmo sentimento, o mesmo espírito, impulsionava para falar, e preparava também o coração daqueles que ouviriam a sua palavra. Então, ele irá adiante de ti, sabe? Portanto, ele vai te preceder. E eu quero perguntar, será que essa é a nossa percepção? No dia a dia, a nossa percepção é essa, que você está caminhando, e tem aquela mão do Senhor sobre a sua, a cabeça, a sua nuca, aqui te conduzindo, assim como o judeu tem um quipazinho ali, que é para ele perceber o tempo todo que Deus está a mão sobre a vida dele, mas também está na frente. Ah, estou preocupado com tal, o Senhor está na frente. Ah, mas tal coisa tira a paz do meu coração, eu só vejo, sabe, as coisas em dificuldade, mas espera, o Senhor está lá na frente, Ele disse que sim. Portanto, aquilo que é a nossa preocupação, muitas vezes que tira a nossa paz, na grande verdade, o Senhor já está agindo, Ele já chegou primeiro. Deus é Deus, Deus não é homem, Ele tem outra postura, a palavra dele é diferente da nossa, o seu empenho é absoluto, nele não há variação de engano. Então, quando ele disse aqui, Abraão para Eliezer, o Senhor vai te preceder, terá bom termo a sua caminhada, você não voltará, sabe, assim, sem cumprir essa missão. Então, em segundo lugar, que nós temos que perceber, sabe, assim, no nosso dia a dia, que Ele é grande para nós, e que Ele está à nossa frente também, nos conduzindo na vida cristã. Isso diz respeito a todas as coisas, sabe, ministério, por fim, seu trabalho, seu futuro, sabe, seu casamento, seus filhos, o estudo, a providência do Senhor, o alimento, todas essas coisas, está debaixo dessa palavra do Senhor, já não é mais nós. Vamos caminhar percebendo que Ele está ali. E aqui no finalzinho do versículo 7, ele fala assim, e tomarás de lá esposa para meu filho. Então, eu vou caminhar, Ele mandou, estou obedecendo, não sei como será, mas Ele disse o seguinte, vai dar certo. Você não voltará, sabe, derrotado. Você não voltará cabisbaixo. Aliás, a nossa mente, o nosso coração não precisa ser cabisbaixo. Pode passar por muita adversidade, não sabemos o tempo do Senhor, mas você não voltará, sabe, com as mãos vazias. O propósito vai se cumprir. Eliezer saiu debaixo dessa palavra. Então, nesse sentido, a palavra é para todos nós. Cada um de nós tem um desafio. Cada um de nós seguimos com algumas coisas que queremos alcançar. Todos temos na nossa particularidade algo assim que nós estamos buscando no Senhor. Mas a palavra aqui para Eliezer é a palavra para nós, porque Eliezer representa aqui um de nós. Um de nós. Portanto, então, vá, tomarás para ti. Não era apenas ali, sabe, um diálogo sem importância,
uma palavra jogada ao léu apenas para te motivar, enfim, vai confiando nisso, não. Eu vou te dizer absolutamente, com todas as letras, você vai tomar de lá uma mulher que será esposa do meu filho. Vá em paz, segue nessa direção, que vai dar tudo certinho, você alcançará o seu intento. Eu quero dizer que a sua causa será atendida, glória a Deus, amém, não é verdade? Então, sabe, de repente, aquele coração que você vê, principalmente dentro da tua parentela, que está tão longe, tão distante, numa causa quase que impossível, humanamente falando, quase que impossível, mas não para Deus, de fato não para Deus. Para Ele já está liberada essa palavra, que você vai conquistar, sabe, aquele coração que é o terreno. Ele vai lá naquele lugar buscar uma vida. Que lugar? É o seu coração. É este coração. Se Ele ganhar o nosso coração, ganharmos esse terreno, certamente o Senhor vai te orientar também a você administrar naquela vida e por fim trazê-la para o Senhor. Mas se conquista primeiro no seu coração, por fé, e caminhe nessa força. Força da palavra, mas a força também da nossa decisão particular. E uma outra coisa no versículo 8, ele fala assim: caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento, entretanto, não levarás para lá o meu filho. Em outras palavras, assim, se você for e não conquistar, eu vou te dizer, você não adianta vir buscar aqui Isaac para levar lá, para ele encontrar. Não. Por que não? Porque a palavra é dada para nós e liberada para nós, e a mensagem tem que ser levada por nós. Porque nós insistimos muitas vezes numa direção, com algo, com alguém, mas de repente você entrega os pontos e fala: Jesus, toma conta. Eu entendo que Ele toma conta, eu entendo que é natural que se diga isso, só que é você que é a fonte, você que é o portador da mensagem, é você quem irá, o Senhor vai contigo, vai ao seu lado, vai à sua frente, mas sabe, não é tempo de descansar muitas vezes, entrega para Deus, deixa, não. Esses dias eu vi um padre falando, estava passando ali na internet, um padre, e ele estava dizendo o seguinte: prega o Evangelho, prega o Evangelho, prega o Evangelho, em meia adversidade, ou seja, em luta, prega o Evangelho, insista nisso, prega o Evangelho, porque vai chegar a hora que você não vai conseguir, porque a hora que você não conseguir, que de fato o diabo cegar o entendimento desse mundo, aonde o Espírito já não estará agindo, porque é onde que ele age? No nosso coração, mas caminhar num desânimo, por falta de crer naquilo que Ele está colocando para nós, para hoje, pode ser que de repente, até nós mesmos desistamos. Então, portanto, não desiste, prega o Evangelho, insista com aquela pessoa, ou naquela causa que você tem, aquele objetivo que você tem, por fim, vá em frente, fala assim: o meu filho não virá. Por que que não virá? Porque ele já veio, já morreu, já pagou o preço, já nos libertou, já enviou o seu Espírito, já nos capacitou, todas as condições nós temos, agora vá. Uma vez perguntaram ao pastor Russell Shedd se ele crê que no Brasil teria outro avivamento, como foi nos anos 50, 70, até esse período todo, até 90, ele falou assim: não virá. Mas todo mundo ora por avivamento, né? Não é ruim, né? Deixa vir. Mas da forma como foi, Ele já fez. Agora, pega o que Ele fez e caminha. Vai pela fé, recebe o que Ele já te deu, e a partir daí, vai conquistar. Pode ser que haja um outro derramamento do Espírito, mas você já tem tudo o que precisa, todas as coisas necessárias para seguir em frente, nós já recebemos. Por isso Ele diz: não levarás o meu filho, ele não vai voltar, ele não vai morrer de novo, ele não vai vir nessa terra, nada. Hoje, o que age na igreja é o Espírito Santo de Deus, e esse que irá à sua frente e também no seu interior. Então, Abraão dá essa palavra para ele, sabe? E também Abraão não queria voltar,
sabe, ele saiu daquela terra, foi lá para outra para conquistar, foi Deus quem mandou. Agora ele volta para trás do filho, é como se não tivesse dado certo, frustrou. Eu segui uma direção que ele deu, agora está aqui meu filho de volta, trazendo a minha casa para cá, vamos habitar aqui de novo. Não, sabe, não. Da onde ele está, do trono que ele habita, ele libera a palavra e dá a direção. A partir daí, a igreja sensível, temente, recebe e vai na força daquilo que ele te semeou no coração. Então, dessa forma é que ele fez, e agora então cabe a nós cumprir essa missão que ele nos deu, e certamente, sabe, ele nos deu dessa forma, diante assim de um voto, né, que nós fizemos de segui-lo, por fim, aliançados com ele. Então, esse voto, versículo 10, também diz o seguinte, versículo 10, ele fala assim, tomou o servo 10 camelos do seu senhor, e ele diz, levando consigo todos os bens dele. Que bens que nós temos do Senhor, que nós podemos levar? No caso aqui, era bracelete, brinco, não sei, pingente, pulseira, uma série de coisas. Mas na nossa analogia, percebemos aqui, tudo que há em Deus, seja graça, autoridade, humildade, temor, obediência, postura, perseverança, sabe, caráter, todas essas coisas, ele pegou ali que Abraão lhe passou e foi seguir essa missão. O tesouro, nesse sentido, está conosco. Por isso você não está só. Por isso que muitos têm ministérios de louvor, de ensino, por fim, palavra de sabedoria, sabe, abraçar, consolar, edificar, está na igreja, de forma geral. São riquezas que Abraão recebeu de Deus. Por que que ele tinha aquela influência toda que ele tinha? Porque ele era cheio de Deus e da riqueza de Deus. Transferiu tudo para Eliezer, pegou o que ele tinha e conduziu. A grande questão, sabe, que o tempo pode nos desgastar de tal maneira que da forma como nós vamos caminhando, algum tesouro fica para trás e de repente você não vai ter o que oferecer. Mas dia de ceia é dia de falar, Senhor, eu entendo, renovo meus votos, o que te pertence humildemente, sabe, eu quero receber para fluir no Senhor, para que a tua igreja, sabe, seja abençoadora, abençoada, por fim. Então, é nesse sentido. A luta de Eliezer, ou seja, a dificuldade dele, foi grande. Ele tinha 85 anos. Então, saiu daquela terra ali, onde ele estava, em Canaã, e foi até Mesopotâmia, que é aquela região central entre o rio Eufrates ali. Ele foi até lá, 850 quilômetros, um camelo, sabe, quantos dias? Olha quanta luta, deserto talvez, enfim, caminhando naquela direção, com 85 anos de idade. Como que ele foi? Na força do Senhor. Foi em cima de uma palavra, de um mandamento, colocou o pé na estrada e foi. Amados, qual a nossa dificuldade? Qual o preço? Sabe que preço? Às vezes é por muito pouco. Sabe, a gente esquece, deixa para trás as coisas do Senhor e para no caminho, ou enfraquece, ou abre mão de algumas coisas que um dia nós acertamos, por fim, sabe, as coisas vão se esvaindo. Então, sabe, quando ele saiu de lá, ele foi com força, com determinação, com vontade, sabe, com autoridade, ele foi na força do Senhor. Abraão transmitiu para ele, transferiu para ele o que Deus fez conosco também. Às vezes, né, a gente compartilha, né, que existe a bênção, nós recebemos o Espírito Santo quando aceitamos Jesus, mas tem a bênção, a segunda bênção, né? Nós não cremos assim, nós cremos que recebemos no dia, mas muitos buscam sem esse enchimento do Espírito Santo de Deus. Buscam, é natural, normal, não acontece uma vez, acontece várias vezes, é para nós como cristãos, mas quando ele visita,
certamente o resultado disso se desdobra em você representá-lo com aquilo que Ele é, mais e mais. Não é para o nosso benefício, é para gastar para o Senhor. Lembra de uma frase: o Senhor nunca coloca algo em suas mãos que você seja o único beneficiado. Sempre é para distribuir, sempre é para partilhar, é para entregar para outros. Então, por isso Ele foi. Uma outra questão também, aqui do versículo 12 ao 14, é ter o espírito sensível à direção de Deus. 12 fala assim: ele disse consigo: ó Senhor, Deus do meu Senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje, e fala assim: uses de bondade para comigo, para com o meu Senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte da água, e as filhas dos homens da cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda a beber aos teus camelos, seja esta moça que designastes para o teu servo Isaque, e nisso eu verei que usaste bondade para com o meu Senhor. Então ele está caminhando, de repente ele tem como que uma revelação, vamos assim dizer, e a revelação para o cristão, para nós hoje, não é sonho apenas, ou palavra revelada, através de interpretação de mensagem, de línguas, por fim, não é só isso, é principalmente o Senhor fala no nosso espírito. Aquele espírito morto por causa do pecado, no seu novo nascimento, ele nasce para Deus. A maneira como o Senhor fala, ele fala por intuição no nosso homem interior. E ele estava ali então, ele pensou dessa forma: se sair uma moça que vai pegar água, e ela me oferecer água, e der para beber dos camelos que aqui estão, essa será a moça na qual o Senhor designasse. Ele pensou, mas como que ele pensou? Da mente natural? Certo que não, foi o Espírito quem lhe falou, foi o próprio Senhor que colocou dentro dele essa convicção. Então, enquanto caminhamos, você não caminha no vazio, andando no escuro, porque fé não é um passo no escuro. Você caminha, o Senhor vai à frente, vai te revelando no seu interior aquilo que há de acontecer e da forma como há de acontecer, porque você não está só. Não saiu um dia para voltar, um dia quem sabe eu chego. Você saiu a partir dali, no seu homem interior, o Senhor ministra, no espírito regenerado. Ele fala por intuição. O que é intuição? Intuição é eu sei que eu sei, mas não sei como que eu sei. Entendeu? Eu sei que eu sei, agora não sei como que eu sei, mas por intuição veio dentro de mim uma direção. É isso, aquela que sair é essa que fará essas coisas. Então você está andando, está caminhando, o Senhor vai, sabe, te acompanhando e te orientando, ministrando. A grande coisa também que podemos pensar é, se nós negligenciarmos a voz do Espírito, ele vai ficando caladinho, 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 até que o nosso homem interior já não ouve. E aí nós partimos para muitas coisas, e com muita distração, com muita distância, e o Senhor fala do trono que Ele quer falar, mas eu não ouço, é lá do trono. Mas quando você tem o seu espírito aqui dentro, aquele que comunica com Deus, porque você não comunica com a alma, com a mente, não confia na mente, você comunica com o teu espírito, é ali que Deus habita, é o seu homem interior. Em intimidade, você não caminhará só, sempre haverá uma palavra, sempre há uma direção, seja de agir, seja de consolo, mas certamente você vai ouvir essa direção do Senhor. Bom, o tempo está passando, mas quero contar um testemunho antes da ceia. Conheci um pastor chamado Alberto, eu sempre lembro disso. Ele era ali de São Bernardo, sabe, na divisa ali de Diadema com São Bernardo, tinha uma torre da Light, né, CPFL, e ele morava dentro daquele terreno separado ali, que talvez do Estado, algo assim, a casinha dele lá dentro. E um dia, eu fui com o pastor Eli, num culto, né, na casa dele, e esse homem, ele tinha um programa no rádio que chamava Voz de Sião.
6 horas da manhã, a voz do Senhor, o pastor Alberto. E eu assistia direto, ouvia direto, porque ele colocava a palavra, assim, bíblica, como revelação dos dias atuais. Ou seja, está acontecendo isso, aquilo outro, certamente já estava previsto na Bíblia. Então, era a revelação da Bíblia encaixando com as coisas do dia a dia. Eu gostava dele, porque ele era muito 10. Sábio, sim, sabe, um homem de Deus. E, por fim, o dia que nós fomos na casa dele, ele contou assim uma história, que ele era bem, né, simplesinho e tal. Ele contou uma história que Deus colocou no coração dele, que ele iria para Israel. Ele contou ali na frente. A casa dele tinha umas 8, 10 cadeiras, não era mais, aliás, 2 bancos, umas cadeirinhas ali, mas pouco espaço. Abriu a Bíblia, pregou e contou que ele queria ir para Israel, que Deus tinha colocado no coração. Ele disse assim: eu vou para Israel, porque a voz que eu ouvi é a voz do meu Deus. O que eu tenho ouvido é a mesma voz. Eu sei como que ele fala, eu entendo que é ele, mas eu não tenho nenhuma condição de ir, assim, financeiramente e tal. Ele compartilhou dessa forma: Deus me falou, eu sei que é ele, mas eu não tenho como ir. Resumindo a história, um dia bateu na casa dele uma pessoa que veio do Uruguai, entregando para ele o referido valor do bilhete para passagem para Israel. E trouxe também um sapato. Ele falou assim: esse não é sapato, eu nem tinha falado nada, mas eu não tenho sapato. Da onde ele veio? Do Uruguai. Amados, eu creio. Ele veio do Uruguai, orientado pelo Espírito Santo. Pastor, você crê? Eu creio. Nossa, como eu creio. Eu creio. Dirigido do Uruguai, entregar passagem na casa dele. Falei assim: que condução é essa? O dia que esse homem morreu, o pastor Alberto, estava numa vigília, e tinha um irmão pregando, era um pastor chileno. Ele estava pregando, a bênção e tal, e lá no meio da vigília, palavras e acontecendo, ele parou, estava assim mais ou menos no meio da igreja, veio até a frente, e falou assim: irmãos, vamos orar porque o pastor Alberto morreu. Ah, pois é, como que ele soube? Amado, Deus é Deus, nós só somos homens. O mundo espiritual, ele é real, é para cada um de nós, muito além, outros caminhos mais altos, muito mais altos. Sabe o que Deus tem para a igreja? Então é nessa força que nós caminhamos, mas tudo vai aqui, sabe, de uma aliança, sabe, de perceber que Ele está perto, de entender que está te direcionando, sabe, de entender que Ele só te conduz, mas também revela ali ao seu coração, mas principalmente ter um espírito sensível e Deus falando. Mas eu ouço muito assim: ah, Deus falou, eu penso comigo: ah, Deus não falaria, acho que não. Ah, mas Deus falou tal coisa, uma coisa tão natural, Deus falou. Foi ouvir a voz de Deus, tem um preço, amado, mas tem um preço, é muito alto o preço, como diz a pastora Valnice, né? Como que é a salvação pela graça, mas custa caro, tem preço, e pagando esse preço, que é servir o Senhor, caminhando nessa direção, sem esmorecer, sabe, sem olhar para trás, só fazer, cumprir, certamente o Senhor vai confiar, andar ao seu lado, e vai te proporcionar então o intento na qual você está buscando. Quero ir aqui para o finalzinho. Último lugar, só para a gente compartilhar, o versículo 51, ele fala assim, lá no final de tudo, depois que ele está conversando com os pais, né, da moça, da Rebeca, na casa deles ali, e contou que o seu Senhor, sabe, ele fala que foi na casa, e sabe o que ele falou na casa? Na casa ele falou que o seu Senhor é grande, que o seu Senhor, ele tem, sabe assim, autoridade, que ele, sabe, quando nós vamos na casa um do outro, o assunto é esse, grandeza de Deus, sabe, as coisas do Senhor, é isso que é o assunto, para abençoar aquela casa, para você sair de lá diferente. Nós somos a igreja de célula, quando você vai, você traz bênção
Não, pastor, eu quero receber. Eu sei que você quer receber, eu também quero receber. Mas depois do chamado, certamente você tem muito para acrescentar. Ela foi naquela casa, falou das grandezas de Deus, e a resposta do pai, né, e do irmão dela foi o seguinte, versículo 51, fala assim: eis Rebeca na tua presença, tomai-a e vai-te, seja ela a mulher do teu filho, do teu senhor, segundo é a palavra do Senhor. Está aqui Rebeca, vai-te, porque o que Deus tem para ela é muito maior do que ela vive hoje, da realidade que ela tem hoje, é muito maior. Vocês têm a direção do Senhor, está liberada, pode seguir. O versículo 51, 58, acho que a mãe dele, a mãe dela e o irmão falaram: não, fica com a gente mais 10 dias, tal. E Eliezer falou assim: não me detenhas, versículo 56, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada, permiti que eu volte ao meu Senhor. Disseram então: chamemos a moça e ouçamos-la pessoalmente, o que ela vai dizer a respeito de agora ou daqui 10 dias. Versículo 58, chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: queres ir com este homem? E ela respondeu: irei. A resposta que você busca em alguém, a resposta de uma grande adversidade que você esteja passando, mas é muito difícil, eu sei, mas chegar um momento que vai assim: irei, vou contigo, ouço a tua palavra, sigo a tua direção, estou debaixo do seu cuidado, eu irei. Decisão, o Senhor conquistou. Glória a Deus. É assim que o Senhor tem para nós como igreja, a conquistarmos nesse dia. E certamente todas essas coisas não são nada novidade, mas talvez certamente para os irmãos na ceia é tempo de falar: Senhor, olha, nessa ou naquela coisa, Senhor, arruma aqui, sabe, ajeita a situação. Eu já entendi chamado, já fui à frente, já fiz voto, acertos, pactos, há muitas coisas que eu fiz, mas algumas delas eu esqueci. Mas nessa noite, Pai, restaura aqui dentro. Quero andar de novo, quero estar no caminho de novo, eu quero ter a sensibilidade de ouvir o Senhor de novo. Glória a Deus, e você vai conquistar em nome de Jesus. Amém.